João capítulo 17, do verso 9 até o final do capítulo. A palavra de Deus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou, pela oração que o Senhor fez por nós também nesse texto, por tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração essa noite. Eu quero ser apenas um canal do Senhor, um instrumento em tuas mãos, para que a tua boa e perfeita palavra chegue aos corações de todos nós. Entrego a minha vida ao Senhor, peço pela unção do teu Espírito, para que debaixo deste poder a tua palavra seja ministrada, cumpra os teus propósitos, fale o que cada um de nós precisa ouvir, e que esta palavra também transforme a nossa vida, na medida em que o ouvimos e também a praticamos. É o que eu te peço, meu Deus, entregando essa ministração e a minha vida em tuas mãos e orando junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Querido, Jesus é sempre um exemplo para nós. Você tem dúvida disso? Alguém que a gente precisa imitar é Jesus, porque nos chamamos cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo, Jesus, e Ele é aquele a quem nós precisamos imitar, e Ele tem muitos exemplos para nos dar, inclusive na oração. O texto que nós acabamos de ler relata uma oração feita por Jesus, uma oração que Ele fez em favor dos seus próprios discípulos, aqueles que estavam com Ele ali no ministério. E Jesus, Ele sempre orava. Você olha na Bíblia, você vê diversos momentos em que Jesus está orando. Mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, Ele orou, Ele buscou a presença de Deus. Como eu disse que Jesus é um exemplo para nós, eu creio que a gente também deve seguir o seu exemplo no quesito oração. E olhando para essa oração, a gente tem alguns exemplos bons para nós praticarmos também em nossa vida.
Primeiro porque nas orações de Jesus, ele não orava somente por ele mesmo. Aqui nós estamos vendo ele orando pelos discípulos. Então ele não orava só por si mesmo, mas ele orava pela obra de Deus, para que ela fosse próspera, para que ela atingisse os propósitos de Deus, e também orava pelos outros, orava pelas pessoas. Então ele estava sempre olhando, atento para as necessidades, para as limitações de cada ser humano que ele podia ver ao seu redor. E aqui nós temos um exemplo disso. E veja, a Bíblia diz também que ainda hoje o trabalho de Jesus consiste em orar. Você pode ler comigo aí Romanos, capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 33 e 34, está escrito assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também faz o quê? Intercede por nós. Veja, Paulo diz que Jesus está à direita de Deus e atualmente o que ele faz? Intercede por nós. Ele intercedeu pelos seus discípulos, ele orou a Deus pelos seus discípulos, incluiu a gente nessa oração, e a Bíblia diz que ainda hoje o que ele faz é interceder por cada um dos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui essa noite? Então saiba que Jesus tem intercedido por você. Mesmo que você pense, olha, ninguém ora por mim, ninguém liga para o meu problema, Jesus liga para esse problema. Porque a Bíblia diz que ele hoje, atualmente, pratica isto, intercede por cada um de nós. Mas já orava, mesmo antes da gente existir, ele já estava nesta oração intercedendo por nós, por cada um de nós, como nós vimos aqui no capítulo 17. Veja só, no versículo número 9, o que está escrito: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Nesse capítulo, a gente pode ver a oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos. É por eles que eu oro. Agora, nesse momento, oro por esses que o Senhor me deu. Jesus disse que ninguém pode vir a ele se não vier pelo Pai. Se o Pai não o trouxer, nós fomos trazidos por Deus à presença de Jesus e ele ainda hoje intercede por cada um de nós. Mas como eu disse, há um exemplo em Jesus, um exemplo a ser seguido. Na sua oração, nós podemos encontrar elementos que podem também ser imitados por nós nas nossas orações. Certa vez, falando aqui sobre a oração do Pai Nosso, você conhece? Está na Bíblia, todos nós conhecemos. Muitas vezes se transformou aí em um mantra que as pessoas repetem, talvez nem mesmo se dando, conhecendo o sentido daquilo que estão dizendo, mas apenas repetindo constantemente. E quando falei sobre essa oração, lembro que eu disse aos irmãos que ela não é uma oração para ser repetida, mas é uma oração para a gente entendê-la como um modelo de oração. Um modelo que ele ensinou aos discípulos: quando vocês orarem, orem deste jeito, foi o que Jesus disse. E ele ali apresentou um modelo de oração para cada um de nós. E aqui nesse texto eu posso ver também um modelo de oração que Jesus está apresentando ao interceder pelos seus discípulos. Então, se eu quero imitá-lo, primeiro, eu começo a aprender aqui que as minhas orações não devem ser só por mim. Amém? Muitas vezes, quando oramos só por nós mesmos. Talvez a gente busque a Deus só na hora da necessidade, já é um problema. Talvez a prática da oração já não seja tão constante na nossa vida. E quando a gente ora, é porque há algum problema. Então corremos para o Senhor para colocar esse problema diante de Deus. Não há nada errado em orar por si mesmo. O erro está em orar apenas por si mesmo.
não é? Jamais lembrando de orar pela obra do Senhor, porque na oração de Jesus aqui o vemos intercedendo pela obra de Deus como um todo, que seria a conversão do mundo através dos seus discípulos, que ele estava deixando com esta função de levar o evangelho ao mundo inteiro. Então ele ora pela obra de Deus e ora também pelos próprios discípulos. Aí a pergunta já para a primeira reflexão: será que nós temos orado por alguém além de nós mesmos? Será que alguma vez na vida já lembramos de orar pela obra de Deus, tanto nesta igreja quanto ao redor do mundo, por aquilo que Deus deseja fazer, que é salvar o homem? Nós temos orado, nós lembramos de orar pela obra de Deus? E pior, lembramos de orar pelos nossos irmãos, por aqueles que são discípulos tanto quanto nós, para que nós possamos ser livres do mal e fazermos de maneira desimpedida a obra que o Senhor nos confiou, porque essa é a oração de Jesus. Veja comigo alguns exemplos aqui, voltando a João capítulo 17. Veja no verso 11 o que Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Veja o que Jesus está dizendo: eu já não estou no mundo, mas eles irão. Aí ele continua dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então ele está pedindo a Deus que eles sejam guardados. Ou seja, Jesus está pedindo a Deus proteção, segurança para os seus discípulos, pelos desafios que iriam enfrentar a partir daquele momento. A partir da sua partida desse mundo, eles estariam ali para enfrentar desafios e perseguições. E a oração de Jesus é: protege-os, guarda-os em teu nome. Veja, Deus está envolvido na segurança desses discípulos. Jesus está clamando por isso. Irmãos, todos nós precisamos de proteção e de segurança. É verdade isso? São preocupações que sempre permeiam o nosso coração. Estou seguro? Estou guardado? Estou protegido? O que você pensa como um discípulo de Jesus? Você se sente seguro? Você se sente protegido, guardado por Deus? Veja, a gente vive num mundo de violência, a gente vive num mundo de muitos rumores de violências, de assaltos, de insegurança, bairros, ruas que a gente não ousa nem passar, não é? Acontece isso? Mas a pergunta é: como discípulo de Jesus, você se sente seguro? A gente canta aqui: seguro estou. Não cantamos aqui, né? Mas eu sinto aquilo que eu canto de verdade? Eu estou seguro? Porque Jesus orou, intercedeu, dizendo: Pai, guarda-os. A Bíblia tem várias promessas sobre a nossa segurança. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então eu sou guardado por Deus. A Bíblia diz no Salmo número 91, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Nós nos sentimos guardados por Deus? Veja, isso não quer dizer que a gente nunca vai sofrer um revés, nunca vai ser vítima de um assalto ou qualquer coisa desse tipo, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Isso é uma sensação que eu preciso ter, porque Jesus orou por mim nesse sentido. E é bom que a gente ore também uns pelos outros nesse sentido, para que a gente se sinta seguro. Queridos, às vezes eu fico impressionado, muitas vezes a gente passa aí por altos e baixos, né, na igreja. Às vezes a violência fica grande aqui no bairro, o culto esvazia, né? Principalmente o culto da noite, vem menos gente. Eu fico meio impactado com isso, porque, veja só, nós todos temos que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com a nossa segurança, mas no que se refere a servir a Deus, a estar com Deus, Deus me guarda, irmãos. Então, veja, eu não tenho que ter receio de vir à igreja de noite ou não é. Eu já fui convidado para pregar em cada igreja que você nem imagina onde fica, nem eu imaginava, né? E aí eu vou e volto de carro. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, em vão são todos os cuidados que eu possa tomar, se Deus não tiver o maior cuidado. Agora eu vou ficar dizendo: não, aí eu não vou não, que é perigoso. Ó, meu irmão, me convida para pregar na sua igreja não, porque ela é perigosa, lá eu não vou não. O que você acha disso?
Mas talvez você faça isso. Eu não vou na igreja hoje não, que está muito perigoso aí de noite. Irmãos, se Deus não guardar, não há cuidado que você possa ter que vá te guardar. Quando o propósito é de Deus, é em Deus que nós temos que confiar. É nele que nós colocamos toda a nossa confiança. Veja, Jesus está empenhado com a segurança dos seus discípulos, está empenhado por preservar os seus discípulos. Em João capítulo 10, ele diz assim no versículo 27 e no versículo número 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tem alguma ovelha de Jesus aqui? Você sabe aonde você está? Você está nas mãos de Jesus. E ele diz, ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. Então, irmãos, eu estou nas mãos de Jesus. Você está nas mãos de Jesus. E você não precisa ter medo, porque ele está dizendo, ninguém, nenhum lobo mau vai arrancar você das mãos que estão te segurando. Ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Isso, queridos, é segurança. Para que a gente possa cantar mesmo aquele louvor, que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Você canta isso? Você pode cantar isso? Você tem certeza que está nas mãos do Senhor? Que está seguro no Senhor? Ele orou por mim, Ele orou por você e Ele espera que a gente viva essa verdade. No versículo 12, lá de João 17, ele diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo, eu guardei os meus discípulos, eu guardo agora os meus discípulos ainda. Jesus está comigo? Jesus está com você? Ele disse, enquanto eu estava com eles, eu os guardei, eu os protegi. E agora Jesus não está mais conosco? Ele foi para o Pai, mas Ele intercede ainda por nós. E eu posso dizer, Jesus está comigo. Porque se Ele não estiver também, irmãos, aí não há o que fazer. Mas se Ele está comigo, como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta eu dizer, Jesus está comigo, mas eu morro de medo. Adianta isso? Adianta alguma coisa? Vai ser uma palavra vazia, fria, sem conteúdo, sem verdade. Se Jesus está comigo, seguro estou em Jesus. Porque Ele protege as suas ovelhas. E ninguém as arrebata de suas mãos. No versículo 11 ainda, ele pede a Deus pela unidade dos seus discípulos. Veja, ele pede que eles sejam unidos, para que eles sejam porque fomos guardados por Deus para viver em unidade. E aí perceba o seguinte, o que Jesus faz por mim, Ele também faz por você. Concorda? Eu tenho Jesus, você tem? Ou só eu que tenho? Ele é só meu ou ele é seu também? Coração de Jesus é maior que coração de mãe. Cabe todo mundo lá dentro. Né? Então ele também é meu, mas ele também é seu. Ele também é meu Deus, mas também é seu Deus. Ele cuida de mim, mas cuida também de você. Então esse entendimento tem que servir para a nossa unidade, queridos. Para a gente perceber que Deus não tem filhos prediletos. Ah, eu gosto mais daquele do que daquele. Ah, esse aqui eu guardo mais, esse aqui eu guardo pouquinho só. Esse aqui de vez em quando eu deixo ele tomar uma cipuada da vida. É assim que funciona? Não. O mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você, tem para a pessoa que está do seu lado. O mesmo cuidado que Ele tem por mim, tem por você e por quem está do seu lado. Então, uma razão para a nossa unidade é a consciência de que somos todos iguais diante de Deus. Não há diferenciação aqui. Podemos ter funções diferentes da igreja, cargos diferentes, mas isso não faz de ninguém maior do que o outro na igreja do Senhor. Isso apenas traz mais responsabilidade por aquele que exerce alguma posição. Mas não um sentido de privilégio,
de ter mais ou menos proteção, amor da parte de Deus, Deus consegue amar a todos nós da mesma forma. A Bíblia diz que Ele chegou a amar ao mundo de tal maneira que ofereceu uma solução para o mundo inteiro, que cresce, não perecesse, Jesus. Então, queridos, a unidade deve ser repensada por nós quando eu percebo e realmente aceito a ideia de que eu não sou maior do que o meu irmão. Aquilo que mais contribui para a nossa falta de unidade, como já disse aqui várias vezes, é a falta de humildade. Quanto menos humildade, mais eu me acho alguma coisa. E quanto mais eu me acho alguma coisa, mais eu olho o outro de cima. E quanto mais eu faço isso, mais eu me distancio ou acabo forçando o distanciamento do outro. E aí a unidade não é conseguida porque eu me acho num patamar superior. Deus está igualando a todos nós, mostrando que o seu amor, a sua guarda, a sua proteção é sobre todos nós. E orando pelos seus discípulos, pedindo pela unidade de cada um deles. Veja quando ele diz no versículo 21 desse mesmo texto, olha a importância da unidade. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Veja, ele está dizendo, nós somos um, eu e o Pai. E eu quero que eles também sejam um. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A importância que Jesus dá aqui na sua oração à unidade da igreja, ela é tão grande que ele condiciona a aceitação do mundo à mensagem do Evangelho, o fato de perceberem que os seus discípulos são unidos. Ele diz, para que o mundo creia, para que o mundo receba essa mensagem, que é uma mensagem de amor, de salvação, ela precisa ser acompanhada de uma vida que reflita esse princípio, o princípio de amor, de unidade entre todos os membros da igreja, entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Porque senão será totalmente incoerente esperar que alguém creia na mensagem de amor e ao chegar na igreja não perceba o amor entre os discípulos de Jesus. E ao chegar no meio dos discípulos não percebam que eles se dão bem, que eles são um, que eles têm respeito um pelo outro. Jesus diz isso, que é extremamente importante, para que o mundo creia que a gente seja um. E isso é a razão da oração de Jesus. Aí eu pergunto assim, se Jesus está orando por isso, por que eu não estou orando por isso? Por que nós não estamos orando por isso? Por que a gente só ora por nós mesmos? Por que a gente não gasta um tempinho de oração? Às vezes a gente diz assim, estou tendo tanto problema na igreja, tem uns irmãos chatos lá, estou até pensando em trocar de igreja, sabe? Por que em vez de pensar isso, você não ora pela igreja? Você não ora pela unidade? Jesus não pediu isso? Ele não orou por isso? Por que nós não o imitamos assim? Não fazemos aquilo que ele mesmo fez por nós, nos dando o exemplo? Então, a unidade da igreja faz com que o mundo creia. E nós queremos que o mundo creia ou não? Então, temos que nos preocupar com isso, a ponto de orarmos também por isso. Veja, no versículo 13 do texto, está escrito assim, mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus agora está pedindo pelos seus discípulos que eles tenham gozo, alegria completa dentro de cada um deles, em si mesmos. Veja, Jesus orando pela nossa alegria completa. Oração de Deus, para que você seja alegre. Deus não quer ver tristeza, mas sim alegria. Tristeza faz parte da vida? Faz. Mas a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ter momentos de tristeza não é o problema. O problema é viver na tristeza. E Jesus, ao orar por seus discípulos, também pede que eles sejam alegres, que eles tenham o gozo, o prazer, a alegria completa dentro de si mesmos. Veja a preocupação de Jesus
de que seus discípulos estejam perfeitamente felizes, alegres, para que ninguém faça a obra de Deus gemendo, murmurando, reclamando. Não, eu quero que eles tenham alegria em servir a Deus. Como diz o Salmo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a oração de Jesus, para que a igreja jamais seja um peso na vida de nenhum deles, para que eles não possam dizer, lá vem outro culto, meu Deus, tem que acordar cedo, tem que sair de casa, eu não aguento mais, eu acho que essa semana eu não vou não, porque se tornou um peso. E a alegria que Jesus fala nos discípulos não está se cumprindo em nós. A alegria que o salmista menciona ao dizermos para alguém, vamos à casa do Senhor, isso deve nos produzir alegria mutuamente. E Jesus está preocupado com isso e orando por isso, não apenas por uma alegria passageira, como a alegria que o mundo dá em alguns momentos, mas uma alegria que seja eterna. Aqui atrás um pouquinho, em João 16, no versículo 24, está escrito assim: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O desejo de Deus é proporcionar uma alegria plena, completa aos seus discípulos, para que a obra de Deus seja feita com sorriso, e não com lamentos, e não com peso. E nós somos aqueles que fomos escolhidos por Deus para fazer a sua vontade. Voltando ao texto em João 17, no versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro motivo de oração de Jesus, a santificação dos seus discípulos. A separação, ser santo é ser separado. Jesus está orando para que nós sejamos santos. O desejo de Deus é que nós sejamos santos. É um propósito de Deus para a nossa vida. Já disse aqui em outras pregações que nós não conseguimos nos santificar a nós mesmos. Deus é quem nos santifica. Então, para que orar? Orar para que a gente permita que Deus faça isso. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de decidir o que queremos e o que não queremos. Deus deseja a nossa santificação. É a vontade de Deus, como diz Paulo também aos Tessalonicenses. Então, eu preciso permitir que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, me abrindo para aquilo que Deus deseja, a santificação. Motivo de oração de Jesus, santifica-os na verdade. E qual é o padrão da verdade? Ele diz, a tua palavra. Faz com que eles deem valor à tua palavra. Faz com que eles olhem para a tua palavra e queiram obedecê-la. Sejam separados pela verdade que eles pregam, pela verdade que eles adotaram para as suas vidas. Que essa verdade seja refletida na vida de cada um deles. Em outras palavras, essa é a oração que Jesus está fazendo. E veja o verso 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja o que Jesus está dizendo. Ele se santificou para que eu fosse santificado, para que você fosse santificado. Então veja como ele contribui para a nossa santificação. Deus deseja, eu só preciso permitir, eu só preciso me submeter. É como diz a Bíblia, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém resiste ao diabo sem antes se sujeitar a Deus. Ninguém luta contra o mal sem antes se submeter ao senhorio de Deus. E é isso que o Senhor está desejando para os seus discípulos. Versículo 24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja a oração de Jesus, que eles vejam a minha glória. Que os discípulos que o Senhor me deu possam ver a minha glória. É o que ele está pedindo aqui, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele ora para que a gente perceba a glória de Deus. E por que é importante perceber a glória de Deus? Muitas vezes nós dizemos, glória a Deus. Você já disse glória a Deus alguma vez?
Muitas vezes a gente diz glória a Deus, mas será que a gente entende o que é glória a Deus ou virou uma palavra só que a gente repete porque fica bonita na nossa fala? A gente entende o que é isso? Deus é glorioso, eu preciso ver a glória de Deus, eu preciso reentender, eu preciso reconhecer essa glória, e Jesus está dizendo que eles vejam essa glória, porque a visão da glória de Deus é a grande motivação para o nosso trabalho, para o trabalho que nos foi confiado como discípulos. Você não trabalha para alguém qualquer, você trabalha para o Senhor da glória. E eu preciso entender a glória de Jesus. E isso é especialmente importante até naquele momento, porque dali a alguns dias seus discípulos o veriam numa cruz, pregado, ensanguentado, arranhado, destruído fisicamente, numa cruz. E como ver a glória olhando para essa imagem? Então Jesus pede que eles vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, mesmo antes da fundação do mundo, que ela seja percebida por cada um dos meus discípulos. Talvez uma oração boa por nós hoje seja também essa, que a gente perceba a glória de Deus, não apenas falando glória a Deus, mas realmente percebendo a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus, o trabalho glorioso que Ele fez ao nos salvar, a consciência de que fomos salvos sem nenhum merecimento, como foi dito hoje aqui pela manhã, a consciência de que todo o trabalho foi confiado a Ele, foi bem feito e realizado. Na cruz, Ele manifestou também a sua glória, mesmo naquela figura não muito agradável, mas a glória de Deus se manifestou. Jesus ressuscitou, Jesus nos salvou, e isso não pode sair do nosso coração, para que vejam a minha glória. A glória que o Senhor me deu foi a oração feita por Jesus aqui. E essa visão da glória, ela muda a vida. De manhã eu falei sobre, também num dos pontos da mensagem, sobre a reação de Isaías ao ver a glória de Deus. Nós lemos lá Isaías capítulo 6, eu não vou ler o texto agora, mas ali naquele texto, você conhece, vê que Isaías teve uma visão de Deus no templo. Ele viu anjos, ele viu serafins, ele viu anjos voando, uma coisa maravilhosa, a fumaça, e aí ele fica meio que atordoado com aquilo ali. E no meio de tudo aquilo, Deus confia a ele uma missão e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus o purifica com a brasa, porque ele diz que os seus lábios são impuros. Mas veja o que motivou Isaías a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele viu a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos sempre ter a noção da glória de Deus, para não pensar na nossa vida cristã apenas como uma rotina que a gente faz, que a gente vem, a nossa religiosidade de estar na igreja, ouvir palavras, ir para casa, esperar que a vida melhore. Você é mais do que isso, você é um instrumento nas mãos de Deus. Aonde quer que você estiver, para responder positivamente a esse chamado: Senhor, envia-me aqui, estou aqui, quero ser usado pelo Senhor. Mas para isso, a gente precisa ver a glória de Deus, porque senão ninguém morre por aquilo que não vale a pena, ninguém se sacrifica por aquilo que não reconhece como importante. E o Isaías, ao ver a glória de Deus, colocou suas vidas na mão de Deus. E a vida de Isaías terminou da forma trágica, como conta a história. Mas foi uma vida vibrante e eficaz na presença do Senhor. Por quê? Viu a sua glória. E aí olha a oração de Jesus: que eles vejam a minha glória. Como quem diz: abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos espirituais. Porque glória não se vê com olhos naturais. A glória que nós vemos com olhos naturais é a glória do mundo. É o brilho das estrelas, são os holofotes, são os aplausos. Isso é a glória do mundo. A glória de Deus não se vê com olhos naturais. Ela se percebe com os olhos espirituais. É como aquela visão de Eliseu, do monte cercado dos exércitos de Deus, mas o seu ajudante não conseguia ver. Então Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Quando ele orou, ele pôde ver
aquela multidão de anjos cercando o lugar, e aí pôde se tranquilizar, porque era algo espiritual. A glória é espiritual. E Jesus ora dizendo: Senhor, abre os olhos espirituais desses. Não é uma boa oração para nós? Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que a gente pare de ver as coisas só com os olhos carnais, materiais, só contando, mensurando, contabilizando. Que a gente possa ver o mundo espiritual da forma espiritual, como Deus deseja, e por isso orou por cada um de nós. E por fim, queridos, vamos ao verso número 26. Terminando o capítulo 17, Jesus diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A última etapa da oração de Jesus, ele fala sobre o amor. O amor, como ele diz, que o Senhor teve por mim, que o Senhor me amou, que eles possam também conhecer este amor, e que eu esteja neles da mesma forma. É a oração de Jesus no seu final, orando pelo amor. Ele pede ao Pai que nos inclua no amor com que o Pai o amou, pedindo que esse amor possa permear as nossas ações. Veja só, com a vinda de Jesus, nós deixamos a ira e nos ligamos a Deus pelo amor. A Bíblia diz que, sem Cristo, nós éramos filhos da ira, éramos alvo da ira de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte como consequência da ira de Deus sobre o pecador. E aí você pergunta, será que essa ira acabou? Não, ela permanece. Um grande engano teológico que as pessoas cometem é achar que porque Deus enviou Jesus, a ira de Deus acabou. Não, ela não acabou. Ele continua irado da mesma forma contra o pecado. Mas eu, que era um filho da ira, ao crer em Jesus, me tornei um filho de Deus. Então eu escapei da ira. E Jesus está orando pelos seus discípulos para que eles sejam envolvidos por esse amor, para que eles valorizem este fato. E veja, com o amor de Deus por nós, tudo acaba se tornando possível. Porque o maior de todos os dons é o amor. A Bíblia diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É mais ou menos isso que Jesus está orando aqui. Deus é amor, e eu preciso permanecer no amor. As nossas ações, o nosso trabalho, o nosso ministério para com Deus deve ser baseado no amor que Deus tem tido por nós. E essa oração feita por Jesus inclui a todos os discípulos e a nós também, porque ele disse que oraria por aqueles que viriam a crer através do trabalho deles. Esses somos nós. Se hoje nós cremos, é porque esses discípulos trabalharam, a palavra foi pregada em todo o mundo e chegou até cada um de nós. E hoje nós estamos incluídos nesta oração. A única coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é ser a resposta de Deus para essa oração. Ele orou por mim, mas eu preciso me tornar a resposta a essa oração, para que em mim se encontre a alegria, a santificação, a comunhão, a adoração a Deus e a plenitude do seu amor, porque foi muito importante o que Ele fez por cada um de nós. Seja um instrumento de Deus, seja a resposta dessa oração. Deixa Jesus agir na sua vida como Ele deseja fazê-lo, exatamente como Ele orou, que isso se cumpra em você e em mim também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir nesse momento, por mim e por cada um dos irmãos, por quem o Senhor orou há tanto tempo atrás, que essa oração encontre resposta
na vida de cada um de nós. Que nós sejamos resposta para esta oração. Que ela não tenha sido em vão, porque em nós também se operou tudo aquilo que o Senhor pediu a Deus e tem se operado até o dia de hoje. A santificação, a adoração, a confiança irrestrita em Deus, a comunhão no meio da igreja, que tudo isso seja resposta ao Senhor, e que valeu a pena essa oração, porque nós correspondemos àquilo que o Senhor orou por cada um de nós, e principalmente que o amor de Deus possa guardar cada um dos corações aqui. Levanta homens e mulheres nesse lugar, que queiram te servir e queiram fazer isso com amor nos seus corações. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Todos que são cristãos estão convidados a participar. Mas a Bíblia diz antes: examine o homem a si mesmo e depois participe. Sun
seja glorificado entre nós, que Ele seja o único honrado essa noite. E ao participarmos da ceia, o façamos em obediência à sua ordenança. Ele nos ordenou fazer isto em memória de mim, em memória da sua pessoa, em memória do que Ele fez, de toda a sua glória que foi manifesta na cruz do Calvário, ao morrer e verter o seu sangue pelos nossos pecados. Aqui estamos nós, Senhor. Partimos o pão que representa o teu corpo, o teu sofrimento, prontos para te agradecer, porque tudo isso foi em nosso favor e não foi em vão. Valeu a pena, Jesus, porque nos trouxe salvação. Cumpriu o propósito de Deus na vida de todo aquele que crê. É salvo, é resgatado, é restaurado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu precioso corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Eu te agradeço e oro junto com os meus irmãos pela tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E aqui está o cálice da nova aliança feita através do sangue de Jesus. Precioso sangue vertido que pagou o preço dos nossos pecados. Fomos perdoados porque este sangue foi derramado. E a Bíblia diz: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E esse sangue precioso, uma vez por todas, foi derramado em nosso favor. Por isso, justificados estamos diante de Deus. Mas ainda temos pecados que por acidente cometemos ao longo da vida. E destes também nos arrependemos e pedimos: Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as iniquidades, Pai. Perdoa os atos falhos que ainda cometemos. Tem misericórdia de nós. Renova sobre nós o teu perdão essa noite. É o que eu te peço, meu Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Jesus. Filho de Deus, recebe a honra e a glória, Senhor. Recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Recebe, meu Deus, toda a honra, toda a glória. O nosso culto entregamos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Jesus. Glória ao nome do Senhor.